O título da mensagem de hoje é Aprendendo a Confiar em Deus. Você confia em Deus? Você tem confiado em Deus? Você sabia que a confiança é sinônimo de fé? Confiança e fé falam da mesma coisa. Quem tem fé, confia. Quem não confia, não tem fé. E o povo de Israel ali, Moisés dava um mandamento para eles e eles meio que não confiavam. Continuavam a fazer do seu jeito. E esse é o erro de muitas pessoas na igreja. Eles vêm à igreja, Deus usa o servo dele para dar uma instrução. Aí quando chega lá fora eles fazem tudo diferente. Você tem que seguir a instrução de Deus. Se você vem na igreja, mas não segue a instrução de Deus, me perdoe, é uma perca de tempo. Então, vamos extrair alguns exemplos aqui desse texto. Êxodo capítulo 16, versículo de número 1. Está escrito assim na palavra do Senhor, amém? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Amém, pessoal? Então eles tinham saído do Egito, já haviam atravessado o Mar Vermelho, estavam agora indo em direção ao deserto do Sinai, e eles já estavam há 2 meses e 15 dias. E agora faltou comida. E quando falta a comida, ao invés deles se juntarem para orar, não, eles começam a murmurar. Será que isso não tem acontecido conosco? Quando o problema chega, quando a situação difícil aparece, o que você tem feito? Você tem orado? Você tem louvado? Ou você tem murmurado? Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Amém, pessoal? Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, neste momento, nós oramos ao Senhor e te pedimos, abre o nosso entendimento. Querido Espírito Santo, tenhas liberdade de vir falar conosco. Vem nos corrigir, vem nos moldar, vem nos exortar. Vem falar conosco, meu Deus, por esta palavra. Nós queremos crescer, meu Pai. Nós queremos dar frutos para o Senhor. Nós queremos ser vasos aprovados em Tuas mãos. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Vamos ler. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. O que eu aprendo aqui, meus amados? Leia comigo assim, ó. O povo de Israel ainda não estava preparado para tomar posse da sua grande bênção, a terra prometida, Canaã, pois eles ainda eram muito carnais. Por que Deus não levou aquele povo do Egito direto para Canaã? Por que Deus levou primeiro para o deserto? Se você não sabe, o deserto não é o lugar onde você vai morrer, vai ser destruído. Deserto é lugar de provação, é lugar de teste, é lugar de treinamento. Quando o rapaz entra para o exército, você pensa que ele fica só numa sala de aula estudando? Ele vai para o mato, é ou não é? Ele vai ser testado lá no mato. Eu não sei se é verdade, eu nunca servi o exército, mas dizem que eles dão 3 palitos de fósforo para o camarada e uma galinha. Os palitos de fósforo eles dão na mão, a galinha eles soltam. O camarada tem que correr atrás dela, tem que matar, depenar, tratar ela ali, né? Tirar o estômago ali e com aqueles 3 palitos fazer fogo, né? Eu queria muito que o meu filho David tivesse ido, né?
Mas Deus não concedeu essa graça. Oh, Jesus, eu queria que ele tivesse ido, mas dispensaram ele, né? Todo rapaz que passa pelo exército, pelas provações, pelos desertos lá do exército, ele sai com uma postura bonita. Sai ou não sai? Você conhece um rapaz que passou pelo exército, a forma que ele trata a mãe, a forma que ele trata o pai, a educação, é muito bom. Então Deus, ele poderia ter pego o povo dele e levado ali do Egito direto para Canaã. Como assim, pastor? Se você olhar um mapa mundi, aquela região, você vai observar que tem o Egito, aí tem o Mar Vermelho e tem Israel, tem o deserto do Sinai, tem Israel. E se eles forem pela praia, pelo litoral, que dá ali para o mar Mediterrâneo, tem ali a faixa de Gaza, os filisteus, dizem, eu não posso te provar, mas dizem, que do Egito até Canaã, indo pelo litoral, gasta apenas 15 dias de caminhada, indo a passos lentos. Se for devagar, caminhando, senhores, senhoras, né, com animais, crianças, eles gastariam apenas 15 dias. Pastor, mas por que Deus não levou por lá, pastor, se era tão fácil? Porque eles não estavam preparados. A mentalidade deles era uma mentalidade de escravo. Eu vou te provar isso. Se Deus pega eles e coloca direto em Canaã, com aqueles gigantes, aqueles povos, eles eram bem treinados, bem armados para defender a sua terra na base da guerra. Mas Israel não tinha treinamento. É a mesma coisa de pegar uma pessoa crua, uma pessoa que está começando a vida agora, e pôr ela na gerência de uma empresa. Ela tem capacidade? Não, Deus pode até ter esse plano, mas primeiro a pessoa vai ter que ser treinada. Amém, pessoal? Então Deus opera ali as pragas no Egito, as 10 pragas, para que o povo de Israel veja o poder de Deus e creia nele. Aí depois Deus guia ele em direção ao Mar Vermelho. Diz que ali no lugar onde eles foram atravessar o Mar Vermelho, de um lado tinha uma montanha, do outro lado outra montanha, na frente o mar, e atrás vinha Faraó com seu exército. Até Moisés ficou apavorado. Moisés começou a orar e a clamar a Deus. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então fere as águas com esse cajado. E a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu para eles. Você consegue entender o tamanho desse milagre? Eles estão passando pelo meio do mar, a Bíblia diz que a pés enxutos, de um lado um paredão de água, do outro lado um paredão de água. Que milagre, irmãos! Tudo porque Moisés orou a Deus, tudo porque Moisés usou ali o cajado e ordenou que o milagre acontecesse. Por que Deus fez tudo isso? Para que o povo visse e aprendesse, e mais tarde executasse também. Agora eles estão no deserto. Antes um pouco estavam murmurando por água. Agora eles estão murmurando por falta de comida. Observe que você não vê eles se juntando. Pessoal, a gente não tem mais comida. Vamos fazer o seguinte: Moisés orou a Deus e o Mar Vermelho se abriu. Vamos orar a Deus para Deus mandar comida? Lá atrás Moisés orou a Deus e Deus transformou as águas amargas em águas doces. Lá em Mara ele pegou um graveto de madeira e jogou na água. Vamos orar a Deus? Não. Ao invés de orar a Deus, eles fizeram o quê? Murmuraram, reclamaram. Está cheio de pessoas assim, que na hora que o problema se levanta, na hora que surge a adversidade, ao invés de orar a Deus, só murmuram. Droga de vida, droga de casamento, para que eu casei? Droga de cidade, essa cidade não presta. Droga de emprego. Tem pessoas assim? Você acha que Deus fica feliz com isso? A pessoa só murmurando, só reclamando, só se maldizendo. Aquele povo não estava preparado para entrar na terra prometida. Eles tinham que primeiro passar pelo deserto mesmo. Por que Deus levou eles para o deserto? Para mostrar que eles não eram
nada. Para mostrar que eles não tinham capacidade alguma. Para mostrar que eles dependeriam de Deus para tudo. Foi para isso que Deus levou para o deserto. Pastor, eu estou passando por um deserto na minha vida, me perdoe. Então Deus percebeu que você não estava preparado ainda para a bênção, e Ele está te treinando mais um pouquinho. Deus está fazendo alguns ajustes, antes de te colocar lá na bênção, para que você não se perca com a sua bênção. Quem está entendendo aí, diga amém. A Bíblia Sagrada fala em Juízes 2:10, que outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Você conhece a história. Quando eles foram para o Egito, eles foram trazidos por José, quem lembra? Jacó veio com uma comitiva e havia 70 pessoas ali. José preparou uma terra especial chamada Gósen, ou Gozém, colocou eles lá, só que a Bíblia diz que se levantou uma outra geração que não conhecia mais a Deus. Deixa eu perguntar para vocês aqui, se vocês morrerem hoje, porque vocês são de Deus, principalmente quem tem filhos, se vocês morrerem hoje, a sua próxima geração, a sua descendência, filhos, netos, eles vão continuar servindo a Deus? Ou eles vão todos se afastar do caminho de Deus? Ufa, graças a Deus, agora minha mãe morreu, eu não tenho mais que ir com ela para aquela igreja chata. Eu não aguentava mais a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu tio, falando de crente para mim, falando de Bíblia. Agora eu estou liberto. Foi isso que aconteceu com eles. A nova geração que cresceu não conhecia mais a Deus, como aquele povo que veio lá de Canaã, trazidos por José. Esse povo talvez começou a se engraçar com a cultura egípcia, começaram a se vestir igual aos egípcios. Tem filhos de crente que se vestem igual ao povo do mundo, que se divertem igual ao povo do mundo. Essa próxima geração já não conhecia mais a Deus, começaram a agir como o povo do Egito, foram se esquecendo de Deus. E aí o que aconteceu com eles? Se tornaram escravos. Quantas pessoas eram da igreja e abandonaram os caminhos de Deus na igreja, foram para o mundão e hoje são escravos. Escravos da prostituição, dos vícios, da miséria. Eles agora eram escravos. A mentalidade deles era de escravo. Se Deus colocasse eles se Deus os levasse pelo caminho mais curto, direto para Canaã, lá em Canaã também eles seriam escravos, porque aqueles guerreiros, aqueles gigantes, iriam subjugá-los, e escravo ele não tem mentalidade de guerra, você pode ver nos filmes, com todo respeito, não estou sendo racista, mas você vê lá aquele escravo, aquele negão grandão, fortão, musculoso, ele pode pegar o capataz, dar uma mãozada e matá-lo, mas ele se submete ao capataz. Por quê? Porque a mentalidade dele é de escravo. Então Deus primeiro leva esse povo para o deserto, para que Deus opere as suas maravilhas, para que Deus mostre os seus sinais, para que eles conheçam a grandeza de Deus e eles aprendam a se apoiar no poder de Deus, para depois Deus colocá-los em Canaã. Sabe quando é que Deus vai te dar a tua grande bênção? Quando você aprender a confiar em Deus. Quando você aprender que você depende só de Deus, que Ele é a força da tua vida. Davi, quando ele ia para a guerra, ele não ia confiando na sua capacidade própria, ele ia confiando no poder de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém, meus queridos? Vamos mais um pouquinho aqui. Acredito que, devido aos sofrimentos vividos ali no Egito, aquele povo foi perdendo a fé e as suas forças tornando-se, sua fé e suas forças, tornando-se um povo carnal e pouco espiritual. Até aqui, apesar de terem visto os mais extraordinários sinais operados pelo Senhor, eles não conseguem ficar firmes andando pela fé. Nota-se isso ao ver que por qualquer motivo eles começavam a murmurar. Então, percebemos ali que esse povo ainda não estava preparado
Por conta das murmurações. Você quer saber se você é uma pessoa de fé? Quer saber se o seu filho tem fé? Se a sua filha tem fé? Se o seu marido, a sua esposa tem fé? Dá uma olhadinha. Se eles vivem murmurando, reclamando, ou adorando, louvando e confiando em Deus. A sua murmuração é a prova da sua falta de fé. Se você vive se maldizendo, se você vive choramingando, é porque você ainda não tem fé. Quando a gente tem fé, a gente diz, maior é o que está comigo. Eu posso estar passando essa tempestade, mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém, queridos? Então eu aprendo mais aqui. Vai comigo para o versículo 3. Você está aí no capítulo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha o que eles estão dizendo. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha esse mesmo versículo na nova tradução na linguagem de hoje. Ó. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Ei, o plano de Deus era matar eles? Você acha que Deus levou eles ao deserto para matá-los ou para treiná-los? Você consegue compreender? Eles estão achando que Deus quer o mal deles. Essa provação que você tem passado, essas lutas, não é Deus querendo o seu mal. É inevitável, a Bíblia diz, não veio sobre nós provações além da nossa capacidade. Se Deus está permitindo, é porque Deus sabe que você tem capacidade de vencer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você conhece um campeão que não ganhou nada? Conhece algum campeão aí de luta, de futebol que não ganhou nenhum campeonato? Ó, eu costumo dizer, como é que você vai ser chamado de mais que vencedor se você não vence nada? Tem gente que vive fugindo da guerra. Eu estava fazendo a oração agora de manhã, a oração que nós fazemos de 6h20 a 6h40 com os obreiros, e orando ali o Espírito Santo vai guiando a oração, e eu falava o seguinte, você não tem que pedir para Deus tirar a luta, você tem que pedir para Deus te ensinar a lutar. Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer, foi uma espada, quer dizer, eu não vim tirar você da guerra, eu vim te ensinar a lutar. Tem pessoas, irmãos, que eles vivem fugindo das suas lutas. A pessoa arruma um emprego, aí no primeiro obstáculo no emprego, eu vou pedir a conta desse emprego, não é o que eu pensava, aí vai para o outro, aí surge um outro obstáculo, esse emprego aqui também não é bom. Irmãos, está cheio de gente na igreja, já tentou ser pintor, não deu certo, tentou ser eletricista, não deu certo, tentou ser mecânico, não deu certo. A pessoa vive correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque toda vez que ela encontra uma barreira, toda vez que encontra um obstáculo, a pessoa quer sair correndo. A pessoa foi lá, casou, não é o que eu pensava esse casamento, essa pessoa não é o que eu imaginava, aí separa. Aí arruma outro, esse aqui também não é. Tem gente que já está no 30º casamento e não dá certo, porque na primeira barreira, no primeiro obstáculo, não, eu vou separar, eu vou embora. Irmãos, nós não temos que fugir da luta, nós temos que enfrentar a guerra, nós temos que combater, crendo que Deus vai dar a vitória. É por isso que Deus permite as provações. Irmãos, aquela provação que um dia eu enfrentei e venci, agora já estou preparado para outra, quem está entendendo? Mas há provações que eu ainda não passei, então ainda não estou preparado. Então Deus ele vai mandando uma pequenininha, vai mandando outra conforme a nossa capacidade, e vai permitindo para daqui um dia nós sermos o quê? Mais que vencedores. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa do lado, diga, não fuja da sua luta. Não fuja da sua guerra. Com o passar do tempo, aquele povo adquiriu uma mentalidade de escravo, pois eles não conseguiam se enxergar recebendo algo de bom da parte de alguém. Eles estão achando que Deus quer matar eles.
Eles estão achando que Deus os levou ao deserto para matá-los. Tem pessoas que eles sofreram tanto na vida, sofreram tanto, foram tão rejeitados, pessoas ruins no seu caminho, que hoje eles não acreditam mais em ninguém, acham que ninguém gosta deles, acham que ninguém presta. Era o caso deles aqui. Olha o versículo 3 agora na parte B. Eles falaram que seria melhor voltar ao Egito, né? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Aí eles dizem, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Que dia que vocês viram um escravo sentado junto a uma panela de carne, comendo à vontade? Que dia? Isso é mentira! Que dia que você viu um escravo comendo pão até fartar? Escravo come lavagem, escravo come o que sobra. Eles até contam que a feijoada nasceu disso, né? Os patrões ricos matavam o porco, não queriam o rabo, não queriam as orelhas, não queriam os pés, davam para os escravos, feijão preto era rejeitado, daí nasceu o quê? A feijoada, você entende? Então, amados, eles estão mentindo, dizendo que viviam melhor no Egito do que agora com Deus. Sabe o que eu aprendo? Aqui na nova tradução na linguagem de hoje, fala assim, lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Mentira! Parece muitas pessoas dentro da igreja falando que viviam melhor lá fora no mundo do que agora na igreja. Você já encontrou pessoas assim? Eu já encontrei tantas. Ah, pastor, lá no mundo eu vivia melhor. Quando eu era do mundo eu prosperava. Quando eu era do mundo eu tinha saúde. Foi só eu vir para a igreja, minha vida desandou. Que mentira dos infernos. Se lá no mundo fosse bom, a pessoa não tinha vindo para a igreja. Se lá no mundo fosse bom, ele não teria vindo buscar ajuda na igreja. Ele veio aqui porque lá estava sendo ruim. Agora, de nada adianta a pessoa estar na igreja com o coração ainda no mundo. Pastor, por que lá no mundo parecia que era mais fácil? Simples. Lá no mundo Deus não te atrapalhava, Deus até te ajudava. Só que você tinha também o diabo ao seu lado. Satanás era o seu parceiro, quanto mais você pecava, mais ele te ajudava. Só que você se converteu, Deus continua te ajudando. Porém agora Satanás se tornou o seu adversário. E toda vez que você peca, abre-se uma brecha, uma porta, e Satanás toca. Parece que para as pessoas do mundo é mais fácil. Não, é porque lá até o diabo está ajudando. Lá no mundo tem Deus e o diabo ajudando. Aqui no Evangelho nós temos Deus ajudando e o diabo contra. Então não é melhor voltar para o mundo? Você que sabe. Volta para lá. Lá você tem a garantia do inferno. O salário do pecado é a... Aqui com toda luta e dificuldade você tem a garantia da salvação. E Jesus está voltando, está às portas aí. Então aqui não está mais difícil, é porque aqui nós não estamos seguindo direitinho as regras de Deus. Para você andar com Deus, você tem que guardar os seus mandamentos, praticar as suas leis, seguir as suas regras. Não dá para estar aqui no Evangelho com o coração lá no mundo. Pergunta para a pessoa do lado, você está entendendo alguma coisa? Está dando para entender alguma coisa? Não adianta eu estar aqui na igreja e praticando as obras do mundo. É claro que nada vai dar certo. É claro que o chicote do diabo vai comer. Versículo 3 na parte C. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Que pecado, irmãos. Eles estão dizendo que Deus está matando eles de fome. Eu já vi muitos crentes dizer, fulana lá da minha família, o fulano, está vivendo melhor que a gente. Que mentira, aquilo é tudo faz de conta, tudo é fachada. O que é viver melhor? É ter carro, é ter dinheiro, é ter roupa bonita? Está cheio de gente aí que tem carro, dinheiro, roupa bonita, mas não tem paz de espírito, não tem consciência limpa. Quem está entendendo? Pode ir lá que tem adultério, tem trapaça, tem roubo, tem engano. Eu posso não ser rico aqui com Deus, eu posso não ter as riquezas desse mundo, mas eu sei que eu estou trilhando um caminho reto. Não sou perfeito, você não é perfeito,
Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos trilhando, amém, queridos? E aí eu aprendo mais. Quando o espírito da escravidão domina a pessoa, ela também adquire outro espírito, o de rejeição. A pessoa passa a achar que ninguém gosta dela, que todos só buscam o seu mal. Você já pegou alguém com um espírito de rejeição? A pessoa sempre acha que estão querendo passar ela para trás, sempre acham que estão colocando ela por último. Vence esse espírito de rejeição, ele não é legal. A pessoa que tem um espírito de rejeição, ela acha que todo mundo quer se aproveitar dela, que todo mundo está querendo passar a perna nela. Era o que acontecia com eles. Eles achavam que até Deus estava querendo o mal deles, que até Deus estava brincando com eles. Eles chegaram a achar que até Deus queria o mal deles. Vamos para o versículo 4, vamos. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi aqui. Eu aprendi que Deus pode te dar uma bênção por graça ou por imposição. Explica melhor, pastor. Às vezes você conseguiu uma bênção de Deus pela fé, e essa bênção vem com graça. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É aquela bênção que vem com graça. Mas tem aquela bênção que vem debaixo de murmuração, imposição e sujeição. Como assim? A pessoa começa a dizer: Deus, ou o Senhor me abençoa, ou eu vou me suicidar. Ou o Senhor me abençoa, ou eu vou sair da igreja, ou eu vou largar tudo. E a pessoa começa a insistir, e Deus dá. Só que essa bênção ela vem como prova. Não entendi. Deus está dando maná não porque eles oraram, não porque eles clamaram. Deus está dando o maná porque eles murmuraram contra Deus. Está dando para entender? E esse maná vai vir como provação para eles, vai vir como teste para eles. A pessoa às vezes insiste tanto: eu quero, Deus tem que me dar. Ah, você quer? Então vai lá. Eu acho que não é o momento, eu acho que não deveria ser assim. Não, mas eu tenho que comprar aquele carro, eu tenho que casar, não tem que ser. Então vai. Você vê que não é uma coisa no tempo de Deus, aí aquele se torna um problema. Olha o que vai acontecer aqui, vamos ler mais, em nome de Jesus, versículo 5. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia, do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu o quê? Irmãos, poderia estar escrito assim: porquanto ouviu as vossas orações. Não, Deus ouviu o quê? As murmurações. A bênção não vai vir porque Deus ouviu as orações, eles nem oraram. A bênção vai vir porque Deus ouviu as reclamações, as murmurações. Deus está dizendo assim, ó: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Por favor, não abra a sua boca para murmurar. Não abra a boca: pastor, mas olha a situação que eu me encontro. Dê glórias a Deus. Mas como que eu vou dar glórias a Deus se eu estou endividado, eu estou desempregado? Dê glória a Deus não pelas dívidas, não pelo desemprego. Dê glória a Deus porque Ele é poderoso para te livrar desse problema. Eu não dou glória a Deus pela doença, eu dou glória a Deus porque Ele é poderoso para no estalar de dedos me livrar da doença. Comece a glorificar, não reclama não. Não abre a boca para reclamar nem para se maldizer, comece a agradecer. Obrigado, Senhor, essa casa aqui não é a casa dos meus sonhos, mas o Senhor pode me prosperar, pode me abrir as janelas dos céus e amanhã eu morar na casa dos meus sonhos.
Senhor, o meu casamento não está às mil maravilhas, mas eu te dou glórias, porque o Senhor pode mudar o coração da minha esposa, do meu marido, e o meu casamento se tornar uma bênção. Está dando para entender? Ao invés de murmurar, ore. Deus não ouviu orações, Deus só ouviu murmurações. Eles poderiam ter se juntado, vamos orar, pessoal, vamos clamar a Deus como Moisés fez, Deus vai nos abençoar. Não, eles não oraram, eles só murmuraram, e murmuraram contra o Senhor. Aí ele fala, porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Cuidado. Você fica reclamando do casamento, você fica reclamando do emprego, reclamando dos filhos, reclamando do pai, reclamando da mãe. Quem te deu o seu pai, a sua mãe, foi Deus, não foi você que escolheu. Quem escolheu os seus filhos foi Deus, não reclame. Quem escolheu a cidade, o estado, o país onde você nasceu foi Deus. Não reclame, amém, pessoal? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Cuidado, quando você murmura contra algo ou alguém, na verdade você está sendo ingrato para com Deus. Vamos ler o versículo 9, vamos lá. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Você vê que Deus está batendo na tecla o tempo todo, hein? Mandando Moisés falar. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Deixa eu explicar aqui. Pastor, o que significa gomer? Gomer é a 10ª parte, 1/10 de um efa. E o que é um efa? É uma medida correspondente a 37 litros. Então, 37 litros dividido por 10 dá 3,7 litros. Não é quilos, é litros. Então, como o maná era tipo um floquinho de neve, assim, sei lá, algo maciozinho, tipo, né? Eles juntavam ali no litro e levavam, tá? Versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Agora vai começar o teste, agora eles vão ser testados na sua obediência. Aí ele fala assim, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, diga comigo, não deram ouvidos a quem? Dá uma paradinha aí. Esse era o grande problema daquele povo. Moisés era o pastor deles, era o guia, e eles não davam ouvidos a Moisés. Nós temos que aprender a ouvir a Deus, mas ouvir aos instrumentos que Deus coloca. Se você perceber que o pastor está ensinando está fora da palavra,
não pratique, fuja. Mas se você perceber que o pastor está ensinando está de acordo com a palavra, então pratique. Pratique a palavra. A Bíblia diz que Moisés orientou eles conforme Deus mandava, porém eles não deram ouvidos a Moisés. Aí diz assim: antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou o quê? Bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Moisés falou: vocês vão colher a quantidade que vocês conseguem comer, não guardem para o dia seguinte, porque vai apodrecer, vai cheirar mal e vai criar bicho. Mas eles não obedeceram, foram gananciosos e guardaram mais do que devia guardar e deixaram para o dia seguinte, e aquilo não serviu para nada. O que eu aprendo mais? Versículo 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Que mais? 22. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu explicar algo que Deus estava me ensinando. Me ouça, não lê mais não. Moisés falou: domingo, segunda, terça, quarta e quinta, vocês vão colher só o suficiente para aquele dia. 3,7 litros para cada um, que é um gomer. Vocês vão colher só o suficiente. Porém, quando chegar na sexta-feira vocês vão colher o dobro. Vocês vão colher dobrados e vão guardar para o sábado. Só que alguns teimosos, quando Moisés disse para colher só o suficiente para o dia, eles foram lá e guardaram para o outro dia e fez o quê? Virou bicho. Quando foi na sexta que ele mandou colher dobrado, guardando para o sábado, eles não guardaram. O que eu aprendo aqui? Deixa eu pegar um ensinamento que é muito parecido. Isso aqui me lembra muito o dízimo. Se alguém não concorda com o dízimo, mas pelo menos ouça. Deus falou assim, diga ao povo que reparta tudo que eles ganharem em 10 partes e me tragam a 10ª parte. Se eles me trouxerem a 10ª parte para manter a minha casa, para suprir as necessidades da minha casa, Deus falando, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar uma bênção tal que as 9 partes que eles ficaram na mão vai valer mais do que as 10. Eu vou derramar uma bênção que, de tal maneira que vos advém a maior abastança. Só que as pessoas não confiam em Deus. Moisés falou assim, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, vocês vão colher só o suficiente para aquele dia, porque amanhã Deus manda mais. Aí alguém pensou assim, não, vai que Deus não manda, eu vou colher e guardar para amanhã. No outro dia estava podre. Deus está falando, traga a 10ª parte do que você ganha para manter a minha casa, que eu vou mandar uma bênção e essa 10ª parte, que é o dízimo, não vai nem fazer falta. Você vai ficar com 9 partes e vai valer mais do que as 10. Mas a pessoa fica com medo, não, mas eu não posso tirar, eu ganho aí, o salário agora é 1.212, né? 1.212 dividido por 10 dá, ajuda aí, 121,20, é isso mesmo? 121,20, me ajuda aí se eu estiver errado. Não, se eu levar esses R$121,20 para a igreja vai fazer falta. Faz não, querido. Se foi Deus que falou, não faz. Nos primeiros dias que você começa a dizimar, até você sente uma dificuldade, depois se acostuma. Você começa a perceber
que 9 partes com a bênção de Deus, você vai fazer e produzir mais do que você fazia com as 10. Aí o outro que tem medo, não, eu não posso dar o dízimo, não, eu não posso dar, e ele retém a 10ª parte. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios: há uns que espalham e cada vez Deus se lhes acrescenta mais, e há outros que retêm, segura mais do que é justo, e é para sua própria perca. Observe, essas pessoas que não devolvem o dízimo, se alguém dentre vocês é uma delas, observe, você não devolve o dízimo, mas você vive cheio de dívidas, cheio de prejuízo. É remédio, é prejuízo daqui, é prejuízo de lá, é problema daqui. E o dinheiro some e você não vê a cor. Por quê? Porque quando eles guardavam do maná para o dia seguinte, o que acontecia? Apodrecia. Se você ficar com aquela 10ª parte, ela vai apodrecer. O demônio devorador vai vir buscar. Ele vem buscar com prejuízo, ele vem buscar com remédio, para remédio, com doenças, e leva mais do que deveria levar. Dá uma observada a partir de hoje, ei, dá uma observada a partir de hoje. Observa a vida de quem é dizimista e de quem não é. Você vai perceber que a vida do dizimista é mais próspera do que a vida do que não é. Eu não estou falando de ganhar mais dinheiro, porque tem gente que ganha muito, mas não dá para nada. Tem gente que ganha pouco, é dizimista, tem a bênção, e o dinheiro é uma bênção. Aí, quando foi na sexta-feira, Moisés falou: agora vocês vão colher o dobro, que é para guardar para o sábado, porque no sábado não vai ter maná. Sabe o que aconteceu? Uns não guardaram. E eu vou te ensinar mais uma coisa. Lê de novo aqui o 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve bicho algum. Ué, mas agora não apodreceu. Por que não apodreceu? Porque tinha a bênção de Deus. Por que não apodreceu? Apodreceu porque era um mandamento de Deus. Se você obedecer o mandamento de Deus, você vai ver que vai dar tudo certo. Se você guardar a palavra de Deus, você vai ver que o devorador, o bicho, não vai tocar. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Ele falou: não adianta sair para colher hoje, porque hoje não vai ter. Versículo de número 26, lê comigo aí. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Como tem gente cabeça dura, tem ou não tem? Como tem gente rebelde que não ouve o mandamento. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como tem gente cabeça dura, meus irmãos. A Bíblia diz que saíram para colher no sábado, mas Moisés falou que no sábado não ia ter. Quando chegaram lá não tinha nada. Eu acredito que esses são os mesmos que guardaram de um dia para o outro e apodreceu. Aí ele deve ter dito assim: olha, eu guardei de terça para quarta e apodreceu, então não vou guardar de sexta para sábado não. Quando foi lá colher não tinha. Se você não segue o mandamento, se você não confia em Deus para obedecer à lei dele, nada vai dar certo. Vê-se claramente que esse povo não estava ainda preparado para entrar na terra prometida. Eles ainda não tinham fé e não sabiam confiar no Senhor. Deus estava me dando um ensinamento, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para eu passar para vocês. Ainda dá, até meia-noite nós saímos daqui. Deus estava me dando um ensinamento sobre essa questão de que na sexta-feira eles tinham que colher o dobro para se guardar para o sábado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado quando na tua vida vier um dinheiro extra.
Se está vindo um dinheiro extra hoje, guarde esse dinheiro extra. Pode ser que amanhã venha uma dificuldade e você já tem o dinheiro. Mas pode ser que amanhã também venha uma oportunidade e você também já tem o dinheiro. Tem pessoas que recebem uma causa na justiça, 20, 30, 50 mil, aí pega o dinheiro e fica igual um bobo. Eu vou comprar um sofá novo, vou comprar uma geladeira nova, vou dar um presente para esse, um presente para aquele, vou comprar um carro, aí se alisa, fica sem nada. Aí amanhã aparece uma oportunidade, mas não tem mais dinheiro. Ou vem uma necessidade e não tem mais dinheiro. Cuidado. Na sexta-feira, Deus mandava pão em dobro, para que eles guardassem para o sábado, porque no sábado não teria. Você que é autônomo, às vezes vem um serviço, e você ganha uma grana, nossa, esse mês foi uma bênção. Guarda. Não estou falando uma má palavra, mas pode ser que no outro mês você precise. Pode ser que Deus já mandou bastante nesse mês, para você ficar prevenido para o outro mês que virá, ou uma oportunidade que surgirá. Eu li uma história, me perdoe se eu não contar ela bem direitinho, porque faz tempo eu posso ter esquecido algo, mas essa história é verídica. Eu estava lendo uma história de um rapazinho que ele trabalhava numa gráfica, e esse rapaz, ele veio do interior para a cidade, e todo mês ele recebia o seu ordenado, tirava o dinheiro para cortar o cabelo, ele gostava de chupar umas balinhas, então ele tirava um pouquinho para as balinhas, para o alimento, e o restante ele guardava. Os amigos que trabalhavam com ele começaram a dizer, você não sai não, você não curte a vida, você não gasta, vamos com a gente curtir um pouco, vamos num bar, vamos beber, vamos conhecer umas meninas. Não, eu estou bem. Mas você é bobo, fica só aí juntando dinheiro, juntando dinheiro. Juntando para quê? Para o vento? Não. E o patrão dele, dono da gráfica, ele não era um bom gestor, ele era um camarada que ele não tinha muita habilidade com dinheiro. Porque tem pessoas que não entendem que ser funcionário é uma coisa, ser patrão é outra. Funcionário é uma coisa, patrão é totalmente diferente. E o cara não era um bom gestor, então ele começou a se endividar na gráfica. Aí ele foi ao banco, pegou um empréstimo, o banco concedeu o empréstimo a ele sanou as dívidas da gráfica e colocou as coisas em dias e estava indo. Só que quando a pessoa não tem habilidade para lidar com dinheiro, dinheiro é habilidade, dinheiro é ciência pura, dinheiro não é sorte, é matemática. O cara se endividou novamente, voltou a ficar endividado, foi até o banco pedir um novo empréstimo, o banco já não deu mais, e aí alguém falou assim, por que você não pega o dinheiro com o funcionário fulano deve ter muito dinheiro guardado, porque ele não gasta com nada, ele vive só juntando. Aí o patrão foi nele, no rapaz, que gastava só o suficiente, que era bem econômico. Aí ele chegou para o rapaz, fulano, você não quer me emprestar um dinheiro? E o rapaz falou, olha, eu não empresto dinheiro, ele é parecido comigo, eu também não gosto de emprestar dinheiro. Porque é difícil a gente emprestar e voltar, não é? E o rapaz não emprestou. Ele falou, então faz o seguinte, você não quer ser meu sócio na gráfica? Eu estou endividado, se eu continuar dessa forma a gráfica vai falir, eu te vendo a metade da minha gráfica. E o rapaz tinha dinheiro para comprar. Ele foi lá e comprou a metade da gráfica. Os amigos que viviam dizendo que ele era bobo, que não curtia, ficaram de boca aberta. A oportunidade passou e ele estava preparado. Quem está entendendo? Ele agora é sócio da gráfica. Ele é dono da metade da gráfica. Por quê? Porque ele era um homem econômico. Ele era um camarada que não gastava tudo que ganhava. Então, quantas vezes a oportunidade passou na sua frente, mas você não tinha dinheiro para pegar? Você não estava preparado financeiramente. Essa parte do livro que eu li é sobre o hábito da economia. Resultado, como ele é um cara econômico, um cara que sabe lidar com dinheiro,
ele agora é sócio da gráfica, a parte dele vai bem. Só que o outro lá, como não sabe lidar com dinheiro, o que é isso, não saber lidar? É gente que quer gastar mais do que o que ganha, quer comprar roupa para impressionar, carro para impressionar, não tem nem condições, não, mas fulano tem, eu tenho que ter, fulano tem, eu tenho que ter. Aí se endividou, e agora está todo endividado, já sendo sócio do rapaz. Aí sabe o que acontece? Ele é obrigado a vender a outra metade para o rapaz, e o rapaz agora é dono por completo da gráfica. Por quê? Porque ele soube economizar. Quem está entendendo? As pessoas bem-sucedidas que você conhece são pessoas que sabem economizar, que gastam só o suficiente. Por que o senhor está falando isso? Porque enquanto eu lia essa passagem, Deus falava isso ao meu coração. Deus mandou o dobro na sexta-feira, o dobro de maná, o dobro de pão na sexta, para que eles pudessem se prevenir para o sábado, porque no sábado não haveria. Às vezes Deus está mandando um dinheiro extra para você, porque amanhã pode vir uma situação que você ou vai estar apertado, precisando, ou você vai investir uma oportunidade, e você já tem. Fala para a pessoa do lado, diga, não gaste tudo que você ganha. Aprenda a guardar um pouquinho para amanhã, para as oportunidades. Diga glória a Deus. Amém, queridos? E aqui eu já estou quase encerrando com vocês. Vamos lá. O mesmo acontece conosco. Enquanto não aprendermos a andar e viver pela fé, o Senhor nosso Deus não poderá confiar a nós as suas grandes bênçãos. Deus só vai te colocar lá naquele lugar que Ele planejou para você, quando Ele perceber que você ouve a voz dEle, que você confia e que você pratica os mandamentos dEle. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e vamos fazer uma oração. Fecha os olhos. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar por esta palavra. Quero pedir ao Senhor que grave estas palavras no coração dos meus irmãos. Meu Deus, do Egito até Canaã daria apenas 15 dias de caminhada, mas o Senhor não os levou pelo caminho mais curto, porque aquele povo ainda não estava preparado para receber aquela bênção. Será que nós já estamos preparados para receber o nosso milagre? Será que nós já confiamos o suficiente? Será que nós já obedecemos o suficiente aos teus mandamentos? Quantas pessoas, meu Pai, estão ainda na provação, no seu deserto, porque ainda não aprenderam a obedecer ao Senhor, ainda não estão seguindo as diretrizes do Senhor para a sua vida. Meu Deus, eu quero abençoar esses meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que os ajude a crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria. E você diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Isso, glória a Deus.